Vamos mergulhar hoje numa conexão que, olha, é no mínimo fascinante. A ligação totalmente inesperada entre um esporte de combate de altíssima intensidade, o judô, e um dos maiores fantasmas da nossa saúde cardiovascular, a pressão alta. Bem-vindos a esta análise. Parece até contraintuitivo, não é mesmo? A gente pensa num esporte cheio de movimentos explosivos, de força, e imagina o coração acelerando. Como é que isso poderia, na verdade, ajudar a regular a pressão arterial? Pois é exatamente essa pergunta que a gente vai responder hoje. Mas, para começar, vamos colocar as coisas em perspectiva. Precisamos entender o tamanho do problema, porque pressão alta não é uma coisinha qualquer. É um desafio de saúde pública em escala global e muitas vezes silencioso. O nome técnico é esse aí, hipertensão arterial sistêmica. De forma bem simples, é uma condição crônica. É quando a força que o sangue faz contra a parede das artérias está o tempo todo alta demais. E isso, claro, vai sobrecarregando o coração e os vasos, podendo levar a problemas bem sérios lá na frente. E existe um número-chave para isso, sabe? A partir de 140 por 90 milímetros de mercúrio, pronto, o sinal de alerta já acende. Esse é o ponto de corte, o limite clínico que define a hipertensão. E para entender a mecânica por trás disso, essa analogia da mangueira de jardim é perfeita. Pensa só, a pressão da água depende de duas coisas, basicamente. A quantidade de água que está saindo da torneira, que seria o nosso débito cardíaco, e o quão apertado a gente deixa o bico da mangueira, que é a resistência dos nossos vasos. É uma equação bem direta. Fluxo contra resistência. E é exatamente aqui que a nossa história tem uma virada de roteiro. Porque é agora que entra em cena o nosso herói improvável, o judô, como uma solução para lá de surpreendente. Então, o que o judô tem de tão especial? Bom, ele é o oposto do cardio tradicional, como uma corrida ou uma pedalada num ritmo constante. O judô funciona, na verdade, como um treino intervalado de alta intensidade, o famoso HIIT. São picos de esforço máximo, seguidos de pausas curtas para recuperar o fôlego. Essa dinâmica toda exige algo completamente diferente do nosso corpo. E o primeiro efeito incrível disso tudo acontece assim que o treino acaba. É um fenômeno agudo, super benéfico, que a gente vai entender agora. O nome científico pode até assustar um pouco, né? Hipotensão pós-exercício. Mas a gente pode simplificar e chamar de a queda pós-treino. O que acontece é o seguinte: depois de uma sessão intensa de judô, a pressão não só volta ao normal, ela cai para níveis ainda mais baixos do que estava antes de começar o treino. E esse efeito pode durar horas. E não é uma quedinha qualquer, não. Olha só os números nesse gráfico. A gente está falando de reduções de até 15 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, aquela mais alta, e 8 na diastólica. Para se ter uma ideia, isso é muito relevante do ponto de vista clínico. É uma queda comparável ao efeito de alguns remédios para a pressão. Tá, mas por que isso acontece? Qual é o segredo? A intensidade do judô força os vasos sanguíneos a se alargarem, a se dilatarem, para mandar mais sangue para os músculos. É o que chamamos de vasodilatação. O mais surpreendente é que eles não voltam ao normal logo depois. Eles permanecem mais relaxados por um bom tempo, mesmo com o corpo já em repouso. Esses efeitos imediatos são fantásticos, sem dúvida, mas o verdadeiro poder, a verdadeira mágica, está na consistência. O que acontece quando o judô vira um hábito? Aí, a gente entra nas adaptações crônicas, numa verdadeira remodelação do nosso corpo a longo prazo. Com a prática regular, acontece uma reação em cadeia fascinante. Aquele fluxo de sangue intenso e que varia o tempo todo começa meio que massagear a parede interna das artérias. Isso estimula a produção de uma substância chamada óxido nítrico, que é um vasodilatador natural poderosíssimo. O resultado? Vasos mais saudáveis, mais flexíveis e uma pressão arterial de repouso mais baixa. Ou seja, o corpo não só reage ao estímulo do exercício, ele se adapta. Ele aprende. O treino regular de judô vai, aos poucos, remodelando todo o sistema cardiovascular para ele funcionar de um jeito mais eficiente o tempo todo, mesmo quando se está parado. E tem mais um mecanismo poderoso acontecendo aqui. Essa citação explica de um jeito mais técnico, mas a ideia é simples. O judô ajuda a acalmar o sistema nervoso. Ele diminui a atividade daquele nosso sistema de luta ou fuga quando estamos em repouso. Menos sinais de alerta para o corpo significa vasos sanguíneos mais relaxados e, por consequência, uma pressão mais baixa no dia a dia. Ok, então vamos juntar todas essas peças. O que tudo isso significa na prática?
Significa que o judô se apresenta como uma ferramenta nova e muito poderosa para cuidar da nossa saúde cardiovascular. Então, resumindo o que a gente descobriu aqui, o judô pode levar a uma redução real e mensurável da pressão arterial. É uma alternativa muito mais dinâmica e envolvente do que ficar correndo na esteira. E por trás de tudo isso, ele está construindo vasos mais saudáveis e um sistema nervoso mais equilibrado. É um pacote completo para a saúde do coração. E aqui tem um ponto que é absolutamente fundamental. O melhor exercício do mundo é aquele que a gente continua fazendo. E, por ser um esporte social que desafia a gente, que é divertido, o judô leva uma vantagem enorme na questão da adesão. E é essa consistência que vai trazer os benefícios de longo prazo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente refletir. Essa análise do judô mostra que existe uma ciência, uma fisiologia complexa e muito benéfica por trás dos esportes. Isso faz a gente pensar, que outros segredos de saúde podem estar ali escondidos, esperando para serem descobertos nas atividades físicas que a gente tanto ama?